Bom dia, que Deus abençoe as nossas vidas e mais este dia que Ele mesmo nos tem dado. A justificação. Creu Abrão no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis capítulo 15, no verso 6. Creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então nós descobrimos que a justificação, ela se dá mediante a fé. A fé é algo necessário, primordial na vida do crente. Por isso está escrito em Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Agora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário de que todos aqueles que dele se aproximam creiam que ele é galardoador dos que o buscam. Veja bem a grandeza que é a fé. É impossível agradar a Deus sem fé, porque é necessário de que, para me aproximar de Deus, eu exerça fé. Sem fé eu não me aproximarei dele. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a fé é necessária, a fé é primordial. Então nós encontramos que a justificação ela acontece exatamente pela fé no Senhor Jesus. Vamos aqui em Atos, capítulo 13, no verso 39. Diz assim: E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Por ele quem? Jesus. É necessário que nós saibamos realmente quem é Jesus. Ele é a nossa única porta de salvação. Ele é a única verdade. Então, todas as verdades que as pessoas falam têm que estar em Jesus. Se não estiver em Jesus, pode ser uma mente das pessoas, pode ser alguma coisa que as pessoas pensaram, alguma coisa assim, mas ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo aquilo que nós falamos de verdade está encaixado em Jesus, pois sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo, a palavra que se encarnou. Por ele foram feitas todas as coisas. Então tudo foi feito por ele, que se encarnou. Então veja bem, a lei não foi suficiente para justificar todos aqueles que viveram por ela. Mas, porém, por ele, por quem? Por Jesus Cristo,
todo aquele que crê é justificado. Está diante do Senhor sem nenhum pecado, porquanto ele foi justificado. Vejamos Romanos capítulo 3, no verso 28. Romanos capítulo 3, no verso 28. Ou melhor, começando aqui no verso 19. É o verso de 20, né? Mas vou ler o 19 também. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, se as pessoas quiserem se justificar diante de Deus porque pratica obras, boas obras, ele vai se achar condenável diante de Deus. Fazer obras, caridades, para alcançar a justificação. Não é assim que Deus requer. Você tem que crer no Filho de Deus, aceitar o Filho de Deus, Jesus Cristo, e praticar o que ele ensinou. Porque o verso 20 então diz: por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. É exatamente isto as boas novas. É exatamente isto o Evangelho. Exatamente o que, cumprindo as Escrituras de Isaías 51, quando Jesus veio. E ele leu exatamente isso quando ele estava ali em Nazaré. Exatamente as Escrituras que foram dadas para que Jesus lesse, ele abriu Isaías capítulo 61. E o que era o ministério de Jesus? Ele chegou até ali e ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando ele o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ele expôs ali diante deles a sua missão. O que ele veio fazer? Trazer o Evangelho, as boas novas de salvação. Porquanto a lei não era suficiente para justificar nenhum pecador, para colocá-lo ele diante de seu Criador, justificado como purificado de seus pecados. E é justamente isto que nós lemos no versículo 20 do capítulo 3 de Romanos. Por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, meus amados irmãos, Abraão, ele foi justificado por crer em Deus e não pelas obras que ele realizou. Porque se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. E o que diz a Escritura? Abraão
creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. É onde lemos na abertura. Em Gênesis, nós lemos na abertura da programação, Gênesis 15, no verso 6. E creu Abraão, então é pela fé. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Vou pagar minha salvação. Não, não é assim. Por mais bilionário, trilionário que fosse um homem, ele não poderia pagar a sua salvação. Foi necessário um sacrifício do Cordeiro de Deus para que então alcançasse a vida, a salvação da sua alma. Como as Escrituras se entrelaçam e levam-nos cada dia mais a crer, a confiar, a amar, a respeitar, a temer a Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas. Porque Ele nos justificou antes mesmo de nós estarmos pedindo por esta justificação. Há 2000 anos atrás, quando Cristo consumou todas as coisas, Jesus morrendo ali disse: Pai, tudo está consumado. O perdão, a cura, a justificação, a purificação dos pecados. Tudo estava consumado, tudo foi consumado. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não sente-se animado a prosseguir na jornada? A viver uma vida por Ele e para Ele? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, preste atenção neste versículo. Se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, quando você vai lendo a Bíblia, você vai compreendendo o quanto nós fomos enganados. Para recebermos a salvação, agora teríamos que crer na mensagem de um profeta. Uai, o que Jesus veio fazer? Jesus já não nos justificou? Jesus já não consumou a nossa salvação, a nossa redenção? E agora teríamos que crer em coisas extra-bíblicas para alcançar a vida? Oh, graças a Deus que os nossos olhos foram abertos e hoje nós podemos ouvir de Deus diretamente isto que nós estamos ouvindo, lendo. Agora, a ofensa de um só trouxe a morte. Pronto, acabou, está todo mundo condenado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas também agora é diferente. O dom gratuito de Deus nos colocou de novo na condição que Adão estava colocado antes de pecar. Então, diante de Deus, todos aqueles que recebem a Cristo estão justificados. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Oh, coisa maravilhosa!
Dá para dar glória a Deus, né? Glória a Deus. Aleluia. Isso é glorioso, gente. Isso é maravilhoso, gente. Agora, Cristo nos redimiu, nos resgatou da maldição da lei. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então é Cristo, somente Cristo e nada mais do que Cristo. Você não está contente por isso? Que Deus nos ajude a permanecermos assim, firmados nesta palavra. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 11, nós encontramos: e tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Gálatas 3:24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Amém. Glória a Deus. Fortifica-te na fé, meu irmão, minha irmã. Prossiga nisso, crendo nessa justificação que Deus já nos concedeu naquele dia quando Jesus deu a sua própria vida, derramou o seu sangue. Então ele abriu a porta da graça. Receba isso em seu coração e viva por isso. Amém.